Vamos falar agora sobre a nossa última operação fundamental, que é a divisão. A divisão pode ser expressa da forma como vocês estão vendo aqui na nossa lousa eletrônica. Dzão é o nosso dividendo, Dzinho é o divisor, Rão é o resto, Qzinho é o quociente. Então, dividendo dividido por divisor é igual ao quociente com resto. A relação fundamental disso é que Dzão é igual a Dzinho vezes Qzinho mais Rão. Ou seja, o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. O que significa essa relação fundamental? Significa que o divisor multiplicado pelo quociente mais o resto tem que ser igual ao dividendo. Se for igual ao dividendo, significa que o cálculo que você fez de divisão está correto. O que mais a gente tem para falar sobre a divisão? Que resto, se você fizer uma divisão e o resto for igual a zero, você estará diante de uma divisão exata. E, mais importante, não existe divisão por zero. Por que eu digo mais importante? Porque o examinador pode te colocar uma casca de banana na sua prova e afirmar que um número qualquer é divisível por zero. Isso está errado, tá bom, pessoal? Não caiam nessa casca de banana, não existe divisão por zero. E agora vamos ao nosso exemplo de como dividir. Vamos dividir 11.804 dividido por 13. Reparem como que eu montei esta conta. Eu coloquei o número a ser dividido do meu lado esquerdo. Desenhei uma meia caixinha, isso é um símbolo de divisão também, tá bom? E dentro dessa caixinha, meia caixinha, coloquei o meu divisor. Vamos começar com a nossa operação. A primeira coisa que você vai precisar fazer é testar o número a ser dividido. Você precisa testar da esquerda para a direita. Como assim testar? Por exemplo, eu pego o algarismo 1. O 1 é divisível por 13? Ou seja, o 13 cabe dentro do número 1? Não cabe. Então, você vai pegar o próximo algarismo. O próximo algarismo vai dar 11. O 13 cabe dentro do 11? Também não cabe. O 13 é maior do que 11. E aí você vai pegar o próximo algarismo. Aí você vai ter 118. O 118, dentro do 118, cabe o 13? Cabe o 13, com certeza, porque o 13 é menor do que o 118, certo? E aí, o que você vai fazer? Deixe-me apagar isto aqui. Deixar a lousa mais limpa. E agora, o que você vai fazer? Você descobriu, então, que... Deixa eu só configurar aqui a minha caneta. Você descobriu, então, que 118 é maior do que 13. O que você vai fazer? Agora você vai testar o 13 para saber quantas vezes o 118 cabe dentro do 13. Vamos começar com o número 9. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 1, 9, mais 2, 11. 117. 117 é menor do que 118. Isso significa que dentro de 118 cabem 9 vezes o número 13. Então, o 9 pode ser colocado aqui no nosso quociente. E aí, deixe-me apagar novamente isso aqui.
vamos pegar aquele 117 e vamos subtraí-lo de 118. 8 menos 7 vai dar 1, 11 menos 1 vai dar 0. Próximo passo, você precisa baixar o próximo algarismo da conta. Olha ele aqui, é o 0. Você baixou esse número. E aí você viu, encontrou 10. Dentro de 10 cabe 13? Não, 13 é maior do que 10. Então, 13 não cabe dentro de 10. Só que você baixou um número, você baixou um algarismo, certo? Quando você baixa um algarismo e esse número, esse novo número não contém o número que está dividindo, o que você faz? Você coloca um 0 no quociente, ok? Não se esqueçam disso, pessoal. A maior parte dos erros de divisão, de continha, acontecem por causa deste detalhe. Todo mundo baixa o 0, um número qualquer, e esquece de dividir aquele número. Para dividir aquele número em que o divisor não cabe dentro do novo número, você coloca um 0 do lado do quociente. E aí você continua baixando. Vamos baixar agora o nosso 4. 104 dividido por 13. 104, o 13 cabe dentro do 104. Agora a questão é, quantas vezes? Nós vamos pegar o 13 novamente e vamos testar. Vamos começar pelo número 8, porque já descobrimos que o número 9, o número 13 cabe 9 vezes dentro de 118. Como 104 é menor que 118, vamos testar a partir do 8, ok? 8 vezes 3, 24. 8 vezes 1, 8. Mais 2, 10. 104. Olha só que legal, pessoal. 104 é menor, na verdade, é igual a 104. O que isso significa? Que o número 13 cabe 8 vezes dentro de 104 e sem resto. Então, vamos terminar a nossa conta aqui. Vamos apagar isto aqui. E vamos finalizar a nossa continha. Então, 8 cabe, 13 cabe 8 vezes dentro de 104. E aí eu pego 104 aqui. 104 menos 104, 0. Resto 0. Este é o nosso quociente. Esse é o nosso divisor. E este é o nosso dividendo. Ok, pessoal? Eu quero lembrá-los que vocês precisam fazer muitos exercícios para que esse mecanismo se torne natural e automático na sua mente, está bem? Treinem, treinem, treinem bastante. Nos próximos vídeos mostraremos mais exemplos de divisões. A operação fundamental divisão é um assunto um pouco mais extenso do que os outros assuntos, do que as outras operações fundamentais. Nos vemos no próximo vídeo. E se o resultado da divisão for um número com casas decimais? Vamos ver como que fica? Vamos pegar, por exemplo, o número 10.000 e vamos dividi-lo por 33. Quantas vezes cabem o número 33 dentro de 100? Vamos pegar o 33, multiplicar por 3, por exemplo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Logo, o número 33 cabe 3 vezes dentro do número 100. Fazemos a subtração.
vamos ter aqui como resultado 1. Baixamos esse 0 aqui. 10 dividido por 33 não é possível. Mas lembre-se que sempre que você baixar um número, você precisa dividir este número. E o resultado dessa divisão vai ser 0. Ou seja, cabem 0 vezes o 33 dentro do número 10. Você baixa o outro 0 e agora sim você tem o número 100 que cabe novamente 3 vezes, o 33 cabe 3 vezes dentro do número 100. Você vai ter novamente resto 1, porque aqui eu vou ter 99, subtraio o 99 de 100, vou ter como resultado, como resto 1. E agora, se você quiser continuar esta conta, ou seja, se você quiser saber quanto que é este resto dividido por 33, o que você vai fazer? Você vai baixar um 0. Só que reparem que vocês já baixaram todos os zeros daqui. Então, você vai criar um novo 0. Quando você cria um novo 0, você precisa colocar uma vírgula. E aí sim continuar a sua conta. Aí 10 dividido por 33, novamente 33 não cabe dentro de 10, cabe 0 vezes dentro de 10. Você coloca mais um 0 aqui. É como se você estivesse baixando um 0 imaginário, ok? E aí você vai ter 100 dividido por 33, novamente vai ser 3. 3 vezes 33, 99. Fazendo essa continha, você vai ter resto 1 novamente. E assim por diante. Você só vai colocar o 0, a vírgula, uma só vez, quando você baixar pela primeira vez o 0 imaginário. A partir daí, a mecânica da conta é a mesma, ok, pessoal? Agora, eu vou falar sobre como dividir um número decimal por outro número decimal. Vamos pegar, por exemplo, o número 23,828 dividido por 0,28. Bom, essa parece ser uma conta mais complicada do que aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês, certo? Mas não é, é a mesma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai, deixa eu trocar a cor da minha caneta aqui. A gente vai passar esta vírgula aqui, 2 casas para trás. E quando eu fizer isto, eu também vou passar esta vírgula 2 casas para trás. Sempre que eu mexer a vírgula do número do meu lado esquerdo, eu vou precisar mexer na vírgula do meu número da casa direita também, do meu lado direito também, ok? Então, isso aqui vai ficar 23, passei a vírgula para lá, 82,8 dividido por 0,28, porque a vírgula passou para o outro lado, certo? E aí a gente faz a nossa conta normalmente. Então, eu vou ter 23,82,8 dividido por 28, que é a mesma coisa que o nosso número inicial, que era 23,828 dividido por 0,28, tá bom? Deixa eu trocar a cor da caneta de novo. Então, vamos lá, pessoal. Aí a gente começa fazendo aquele teste novamente.
2 não é divisível por 28, 23 também não é divisível por 28, porque ele é menor do que 28. 238 é divisível por 28. Aí a gente testa. 28 vezes, vamos tentar, digamos, 7. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 2, 14. 14 mais 5, 19. 196. Está parecendo que ele é muito pequeno. Vamos testar o 8. 28 vezes 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16. Mais 6, 22. 224. O 8 parece ser o nosso número. O 9 talvez já seja muito grande. Vamos testá-lo. 28 vezes 9. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 2, 18. 18 mais 7, 25. 252. 252 já é maior do que 238. O nosso número é o 8. Então vamos apagar aqui. Eu vou deixar só o 8 para a gente saber qual que é o número. Então, o 8 cabe em 8 vezes o 28 dentro de 238. E 8 vezes 28 é 224. Então, a gente vai pegar e subtrair de 238. E aí a gente consegue apagar este pedaço da lousa aqui. Então, 224. 8 menos 4, 4. 3 menos 2, 1. 2 menos 2, 0. Me sobrou 14. A gente baixa o 2. 142 dividido por 28. Vamos testar de novo. Isso aqui vamos testar por 5. 28 vezes 5. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Mais 4, 14. Opa, na mosca, hein? 140 é menor que 142 e não cabe mais um 28. Então, o 5 é o nosso número. Borracha novamente. O 5 é o nosso número. Opções de ponteiro, caneta. 5. 5 vezes 28 é 140. A gente vai subtrair de 142. A gente vai ter como resultado 2. E aí a gente vai abaixar o 28. Só que reparem que apareceu a vírgula ali em cima, tá vendo? Aqui em cima. Esta vírgula aqui, como eu baixei um número e esse número estava depois da vírgula, eu vou colocar uma vírgula aqui. E aí, a gente vai fazer a conta. 28 dividido por 28 vai dar 1. 1 vezes 28, 28. 28 menos 28 vai dar 0. Isto é uma divisão sem resto, é uma divisão exata. Então, 2.382,8 dividido por 28 é 85,1. Agora, aquele número, nosso número inicial, 23,828 dividido por 0,28 também vai dar 85,1.
2.1, tá bom, pessoal? É a mesma coisa. Esse número grande, 2.382,8 dividido por 28, é a mesma coisa que 23,828 dividido por 0,28, ok? Por que isso acontece? Porque quando nós andamos com a vírgula duas casas decimais para a direita, o que aconteceu? Nós multiplicamos os dois números por 100. Como nós multiplicamos tanto de um lado como do outro, nós não tivemos o resultado afetado por isso, o resultado da conta final por causa disso, porque 100 ficou dividido por 100 de qualquer jeito, tá bom? E é assim que você deve proceder, então, para divisões com casas decimais, utilizando esse recurso de andar com a vírgula para o lado esquerdo, tentando transformar transformando o divisor em um número inteiro. Está bem, pessoal? No próximo vídeo, nós continuaremos falando sobre a divisão. Até lá! Não gravou? Gravou. Agora, vamos conversar um pouco sobre critérios de divisibilidade. Ou seja, critérios para saber se um número é divisível por um outro número ou não, sem deixar resto. Nosso primeiro critério de divisibilidade é por 2. Para saber se um número é divisível por 2 ou não, sem deixar resto, basta verificar se esse número é par ou não. E como verificar se esse número é par ou não? O último algarismo precisa ser par, ou seja, precisa ser 0, ou precisa ser 2, ou 4, ou 6, ou 8. Lembrando que o 0 é um número par também. Por exemplo, o número 10 é divisível por 2, vai resultar em 5 e não deixa resto. Segundo critério, critério B, por 3. Como saber se um número é divisível por 3 ou não? Vamos pegar o seguinte exemplo, o exemplo do número 378. Será que o número 378 é divisível por 3? Como podemos saber? Basta somar os algarismos desse número. Então, você deve somar 3 mais 7 mais 8, que vai ser igual a 18. 18 é um número divisível por 3. Então, 378 também é divisível por 3. Terceiro critério é por 9. Para saber se um número é divisível por 9 ou não, você vai utilizar o mesmo critério do 3. Ou seja, se a soma dos algarismos é divisível ou não por 9. Se for divisível por 9, então o número também é divisível por 9. Se não, ele não é divisível por 9, ele vai deixar resto. Por 4. Existem duas situações em que o número é divisível por 4. Quando o número termina com 2 zeros, por exemplo, o 100, o 600, 4.000, ou então, quando os dois últimos algarismos são divisíveis por 4. Por exemplo, o 124 é o 24, o 316 é o 16, o 964 é o 64. Todos esses exemplos são divisíveis por 4. Por 6. Para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. E aí nós temos um exemplo. Por exemplo, o número 846. Será que ele é um número divisível por 6? Bom, ele é um número par, então ele é divisível por 2. E a soma dos algarismos vai dar 18. Então, ele é divisível por 3 também. Então, logo, 846 é divisível por 6.
por 12. É a mesma coisa que para o exemplo anterior. Se ele for divisível por 3 e por 4 ao mesmo tempo, ele será divisível por 12. Aí nós temos um exemplo, o número 144. Será que ele é divisível por 12? Bom, ele é divisível por 3, porque 1 mais 4 é 9. 9 dividido por 3 dá 3. E também é por 4, porque os dois últimos algarismos ele é um número divisível por 4. Então, ele é ao mesmo tempo divisível por 3 e ao mesmo tempo divisível por 4. Logo, ele também é divisível por 12. E por 15? Se o número for divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo, basta vocês pegarem os exemplos anteriores para saberem se eles são ou não divisíveis por 3 e por 5. E aí você saberá se este número é divisível por 15 ou não. Ah, faltou um exemplo nesses slides, mas para um número ser divisível por 5, basta que ele termine em 0 ou em 5. E aí este número é divisível por 5. Eu não coloquei esse exemplo no slide porque é um dos exemplos mais intuitivos que nós temos na matemática. No próximo vídeo falaremos um pouquinho mais sobre as propriedades matemáticas. Até lá!